Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, a nossa aula de filosofia de hoje é dando continuidade no capítulo 5, falando sobre o meio ambiente. Na aula passada a gente fez só a abertura desse capítulo e por isso não ficou nenhuma atividade. Então, na nossa aula de hoje, é na página 65, que tem por assunto localidade e consumo. Então, como nós estamos tratando do meio ambiente, na aula de hoje nós vamos observar o que as pessoas têm feito, né? O que nós seres humanos temos feito em relação aos cuidados realmente com o meio ambiente. Então, o consumo realmente é o que mais vem prejudicando o meio ambiente devido não ter um certo cuidado com o lixo, verdadeiramente com o lixo, né? Que é a parte que a gente descarta constantemente em grande quantidade. E por esse motivo é um dos problemas que muito vem afetando o nosso meio ambiente. Então o texto diz o seguinte: alguns lugares possuem um viés consumidor mais forte do que outros. Regiões próximas a shopping e outros centros comerciais apresentam a maior quantidade de compradores que estão em busca dos mais variados tipos de produto. Na imagem, vocês podem observar lugares diferentes, com muitas pessoas circulando, e a gente observa que realmente, né, em todos esses lugares nós vamos encontrar pessoas consumindo de alguma forma, seja comprando objetos, seja comprando alimentação, enfim. Devido ao aumento do consumo, percebe-se nessas localidades um desequilíbrio social e ambiental que acaba por afetar também outras regiões. Nosso comportamento em relação ao consumo afeta não só nossa vida, mas também a de outras pessoas, além de comprometer a sustentabilidade do planeta. Então, nesse caso, a gente percebe que há realmente um desequilíbrio social, começando pela própria imagem. Vocês podem observar na nossa primeira imagem, né, a construção de casas. Então, o número da população, o número de pessoas existentes é bem numeroso, né? Nós temos uma grande população. A primeira foto mostra para vocês a questão da construção de casas. Observe que o espaço onde elas são construídas, isso significa porque realmente era o que tinha para construir devido à quantidade já da população, né? Está em um número muito grande. Então, observe a imagem. As casas, elas estão sendo construídas realmente já invadindo realmente espaços aonde não devia, né? Destruindo a natureza, derrubando realmente árvores e fazendo as suas construções. Então, observe o número de casas construídas dentro praticamente, né? Realmente é dentro mesmo já do espaço onde não se deveria ser construídos. E nessas condições de moradia, nós podemos observar que há um desequilíbrio, né? Tanto social quanto ambiental, para essas pessoas que aí residem. Então, para garantir o desenvolvimento das comunidades, algumas medidas devem ser adotadas com o objetivo de assegurar a sustentabilidade e a responsabilidade com as construções, com as consequências, aliás, do consumismo. Em alta velocidade, a gente pode observar que o consumismo realmente ele é um grande problema. Então, para isso deve acontecer realmente uma educação voltada para o assunto, né? Então, nesse caso, a educação ambiental. Nós sabemos que ela é um processo, ela vem por meio, né, dos indivíduos, por meio da coletividade, que os mesmos devam ter consciência
principalmente na hora das suas construções. Ele deve observar valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes, competências, então voltada, né, para a conservação do meio ambiente. Então, o que a gente observa? Que a saúde, de uma forma geral, o bem uso, né, comum desse essencial, ela é a saúde, ela é a saída, melhor dizendo, em geral, para uma qualidade de vida melhor e também de sustentabilidade. Cada um se preocupando, né, cada um procurando fazer a sua parte. Então, dentro dessa educação ambiental, é a ação educativa que permanece. E essa ação educativa, ela só vai ser possível se cada um tiver realmente uma tomada de consciência da realidade global, né? Das situações que nós estamos vivendo hoje. Então, os homens, né, estabelecem entre si e com a natureza os problemas derivados das ditas relações e suas causas profundas. Então, esse é o mover realmente do homem, essa relação do homem e a natureza. Nós observamos que o homem realmente ele só procura aquilo que venha ser melhor para si, né? Que venha melhor lhe servir, mas ele não está preocupado com o nosso amanhã. Então, nesse caso, o que a gente pode estar fazendo? Pode estar desenvolvendo medidas, práticas, que possa estar vinculada realmente com a educação em comunidade, promovendo palestras, dando sua contribuição, né, mostrando de que forma, conscientizando as pessoas do mau uso ou do uso exagerado, do consumo exagerado, realmente com aquelas coisas que deveriam ser evitadas. Então, o que o texto ainda fala no próximo parágrafo? O meio ambiente deve ser uma das preocupações do comércio e dos consumidores da localidade. O aumento da quantidade de veículos, da poluição do solo e do ar, da produção de lixo e do consumo de recursos naturais é um problema que deve ser considerado por todos. Nesse caso, deve ser realmente uma preocupação de todos nós. Nós observamos que dentro do consumismo, o aumento realmente de todas as coisas que vêm prejudicar o meio ambiente, ela é bem maior. Quando ele fala a questão de veículos, da poluição do solo e do ar, hoje nós temos realmente uma grande quantidade de veículos, seja ele qual for, né? Que isso contribui muito para essa poluição. E por esse mesmo motivo, nós também adoecemos, problemas respiratórios, porque essa poluição do ar ela vai fazer com que isso aconteça. Então, por esse motivo, a gente observa, né, que os problemas respiratórios hoje eles são bem maior do que antes. No outro caso, seria as enchentes com a produção de lixo, né, do consumo de recursos naturais. Nós observamos que vem realmente uma produção de lixo muito grande e isso vai ser colocado realmente no meio ambiente e vai causar problemas, o qual nós vimos as cidades maiores do que a nossa sofrendo todos os anos, que é com a questão das enchentes. Então, as grandes cidades estão passando por dificuldade na procura por espaço. Percebemos isso ao observarmos comunidades nas quais existe comércio desorganizados, bairros populosos, habitações inadequadas, equipamentos culturais destruturados e etc. Nisso a imagem ela mostra pra gente, né? É a questão das dificuldades por espaço. Na primeira imagem a gente observa que realmente essa dificuldade pelo espaço ela está aumentando cada dia e as pessoas estão acabando, invadindo realmente lugares onde deveriam ser preservados para construírem as suas moradias. O número de pessoas que trabalham na rua, que organizam, né, a sua forma de comércio dentro das comunidades,
A gente observa hoje que quase todo local que você passa, você encontra alguém vendendo alguma coisa, alguém montando o seu próprio negócio, começando, né, com suas vendas. Então, esse comércio, esse tipo de comércio, que realmente é chamado de comércio desorganizado, ele tem crescido bastante, principalmente durante essa pandemia, né? Que muitas pessoas ficaram desempregadas e procuram, na verdade, fazer algo para sustentar a si e a sua família. Então, nesse caso, a gente pode observar nas imagens que realmente é o que ela mostra, né? A população de uma forma realmente desorganizada e muita gente, na verdade, como a gente vê nas imagens, nessa terceira imagem, quase não existe o espaço, principalmente nessa rua, onde é considerado uma parte de comércios, de vendedores ambulantes, na verdade. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Em relação ao despertar na localidade de consumo? É procurar fazer isso com uma certa responsabilidade, porque o consumo realmente ele é inevitável, nós precisamos, mas fazer isso de uma forma responsável, procurando fazer a sua parte, principalmente ao descartar o lixo, saber aonde coloca, para melhor estar cuidando desse meio ambiente, do qual nós todos precisamos. Então, a educação ambiental deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias para que grupos sociais em diferentes contextos socioambientais do país intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico natural ou construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de participação e controle social na gestão ambiental pública. É uma sugestão que ele nos traz, né? Que a melhor forma de evitarmos esses problemas realmente é fazendo uma educação ambiental. Como já falei lá no início do parágrafo, deveria ter, né, debates voltados para o assunto, pessoas voltadas realmente para estar dando palestras, conscientizando, informando, direcionando, orientando o que as pessoas deveriam fazer. E isso é uma forma realmente de conscientizar cada um das suas responsabilidades. E isso só vai acontecer se tiver realmente um processo educativo. Então, esse processo educativo, ele vai conduzir um saber melhor sobre o assunto, né, do qual nós estamos falando. E junto com eles, com certeza, vai vir valores éticos que vai realmente ajudar no convívio social e também o de mercado, né, no qual nós estamos estudando nessa tarde, que é sobre os cuidados com o meio ambiente. Ok, meus queridos? Então, o que a gente pode guardar, né, nessa aula de hoje? Qual que é o nosso objetivo com essa aula de hoje? É realmente ter um cuidado voltado para o nosso meio ambiente, conscientizar-se das nossas ações e despertar, né, a cada dia, para que possamos fazer a nossa parte e contribuir de alguma forma para o melhor, para o bem-estar, para a saúde realmente de todos nós, certo? Então fica por aqui, a nossa aula só foi somente na página 65 e vocês vão ficar com a atividade da página 66 e a página 67. Só lembrando a vocês que na página 67, a letra C da sexta questão, você não precisa fazer, porque ela pede para vocês fazerem em grupos e distribuir pela escola, certo? Essa você não vai precisar, porque também não vai ter como, ok? A quinta questão, ele fala com o auxílio do professor. Mas você que está em casa, pode fazer a quinta questão sozinho, e os que estão indo para as aulas presenciais, a gente resolve ela em sala. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.